Olá, seja bem-vindo agora a meio-dia e 33 minutos. E começa o Meio-Dia Catarina dessa quarta-feira, dia 15 de novembro. Seja muito bem-vindo, viu? Lembrando sempre que você aqui tem espaço garantido para interagir conosco através das nossas redes sociais. Twitter e Instagram, @meio-dia Catarina, viu, seu Mu? E também estamos na nossa fanpage do Facebook, /meio-dia Catarina. Boa tarde também para você, Mu. Boa tarde também ao seu Nereu. O pessoal que está aqui no estúdio nesse dia de feriado, muito sol em todo o estado, mas nós estamos aqui, né? Firmes e fortes. Lembrando também que além da nossa fanpage do Facebook, nós estamos no WhatsApp do 48 99608 7554. Antes da gente colocar as matérias no ar, apenas para trazer uma informação, né? Sobre, se está lembrado, Mu, daquele advogado que foi acusou um desembargador de pedir propina? Lembra, Nereu? Então, nesse caso, o advogado, deixa eu me lembrar só o nome do advogado aqui, o Felisberto Odilon Córdova, é o nome do advogado. Tá certo. Aí ele acusou o desembargador Eduardo Galo de pedir uma propina de R$700 mil dentro de um processo, só para refrescar sua memória, tenho certeza que você lembra, mas só para refrescar, dentro de um processo onde o montante total de indenização era de R$30 milhões. Isso ele fez ali na tribuna, né? Inclusive repercutiu no Brasil inteiro, foi matéria nos principais programas de telejornalismo do país. Claro, o Jornal da Band daquele dia abriu com essa reportagem. Isso foi lá no dia 3 de agosto. E o Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu nessa quarta-feira, ou melhor, nessa terça-feira, hoje é feriado, nessa terça-feira pelo arquivamento do processo administrativo. Em suma, o Eduardo Galo, né, por falta de provas, segundo o Tribunal de Justiça, volta agora ao trabalho. Então, foi arquivado o processo e o desembargador Eduardo Galo acaba por ser inocentado. Muito bem? E a Prefeitura iniciou a limpeza das praias afetadas pela ressaca nos últimos meses. O prazo de conclusão dos trabalhos é de 30 dias. As máquinas já começaram a operar e o trabalho será concentrado em 4 frentes: retirada de entulhos e limpeza das faixas de areia, restabelecimento da iluminação pública, estabilização de postos de guarda-vidas e recuperação de decks públicos. Para a retirada de entulhos, a gente está com uma certa dificuldade, são 2 condicionantes principais. Uma delas é que esse material ele já está sedimentado, ele já está coberto pela areia, e uma outra é que o mar está nos atrapalhando ainda, né? A gente fez um teste justamente no início da manhã, nós entramos na praia às 6 da manhã e às 11 horas já não conseguimos trabalhar. Foram 4 empresas contratadas e a prioridade nos primeiros dias é a limpeza e recuperação da faixa de areia, que diminuiu muito em praias como Canasvieiras e Ingleses. Moradores das praias afetadas se assustaram com a distância que o mar alcançou. Eu fui viajar, fiz uma viagem, quando eu voltei fiquei assustada com a praia e com o mar, né? E não pensei que tinha destruído tanto. Tá terrível. 30 anos que eu moro aqui, nunca vi coisa igual. Deve assustar. Uma das praias mais prejudicadas foi essa, a Praia dos Ingleses. A faixa de areia diminuiu bastante e alguns decks de acesso à praia foram completamente destruídos. Os trabalhos durarão até o dia 15 de dezembro, mas a Defesa Civil alerta: as praias não voltarão a ser o que é. As praias não serão mais as mesmas, né? Mas a Prefeitura, né, uma ordem que o prefeito deu é justamente que a gente prepare elas o melhor possível para atender a todos. Agora todos vão ter que entender que a praia, a faixa de areia, ela reduziu bastante. E como exemplo da armação em 2010, esse retorno da faixa de areia, se acontecer, ele não é tão rápido, ele é muito lento. Além dos Ingleses e Canasvieiras, a recuperação também acontece na Praia Brava, Matadeiro e Morro das Pedras. Beleza, né? Coisa linda demais. Agora, é tão lindo que as pessoas querem morar dentro do mar, né? É quase uma palafita que a gente viu ali na matéria que o Lucas mostrou pra gente, né? As pessoas muito próximas ao mar. E, evidentemente, a ação da maré, ela vai se estender por outras oportunidades. Novamente isso vai acontecer, né? Novamente a Prefeitura vai gastar dinheiro na recuperação. São obras meramente paliativas, onde daí, com o não engordamento da faixa de areia, que é falado em R$20 milhões, né? Segundo entrevista recente do secretário de Turismo aqui de Florianópolis, né, que disse que R$20 milhões, tudo bem. Aí se gasta
aproximadamente, está sendo falado pouco mais de 1 milhão para cá, tá? E não vai se resolver o problema. Vai se rasgar R$1 milhão, na verdade. E não é rasgar o dinheiro da prefeitura, não. Esse dinheiro é nosso. Esse dinheiro é de quem paga o imposto, né? E aí as casas ali, na beira do mar, e vai continuar assim então? Né? Olha só, aqui a gente vai conseguir ver mais um pouquinho. Os tratores trabalhando, o pessoal tentando curtir a praia, né? A solução definitiva, né, é que no Brasil nunca existe uma solução definitiva, né, mas se empurrando com a barriga. Né? A administração pública no Brasil é isso. Se empurra com a barriga do jeito que... não tem 20 milhões. Coloca como prioridade que vai ter. Coloca como prioridade que vai ter, apresenta um projeto decente num banco internacional ou alguma coisa que vai ter. Evidente que vai ter o recurso. Olha só, absurdo. Ali, inclusive eu falo com conhecimento de causa, porque muitas vezes já passei por ali na Praia dos Ingleses, viu, Samu? Né? E aquela parte ali, antes dessa ressaca, já era problemática a passagem por ali. Exatamente nesse trecho aí. Já era problemática. Agora então... Exatamente. Agora então... Olha só. Aqui, ou seja, não tem a menor possibilidade de alguém colocar uma cadeira na praia ali, né? Tentar curtir a praia, né? Pois é. E assim vai. E mais uma vez, daqui a pouco acontece ressaca, a prefeitura toma mais um pouquinho de dinheiro. Nosso, né? E assim vai seguir em frente. Tem que se tomar a solução definitiva. Olha só, começou mais uma etapa das obras do tão aguardado Trapiche, do bairro João Paulo, no norte da ilha. O trabalho de colocação das estacas centrifugadas, olha só, dá uma olhadinha, deve demorar aproximadamente 5 meses e vai ser feito por terra e por uma balsa flutuante. Depois disso, vem o processo de construção das vigas e lajes da estrutura do Trapiche. O prazo final da obra é de 10 meses. E lembrando que o projeto está orçado em R$2.800.000. Não vou aqui questionar, né, que é uma briga antiga dos pescadores ali da região do João Paulo, por esse trapiche, né, para desenvolver a questão da pesca e tudo mais, né? E teve a promessa do próprio prefeito Jean, durante a campanha dele, para que esse trapiche saísse do papel, e de fato está saindo. Parabéns, prefeito Jean. Aí vamos colocar então... R$3 milhões, R$2.800.000. R$3 milhões. Aí tem mais 1 milhão da recuperação da ressaca, né? Então já chegamos a 4 milhões. Ou seja, esse valor dá o quê? Quase 1/4 do valor total da necessidade para o engordamento das faixas de areia. Se é colocado como prioridade, consequentemente, esses mesmos pescadores vão agradecer futuramente. O problema é que no Brasil a gente não busca a solução para o futuro, a gente busca a solução para o presente, imediata, né? Imediatista, né? Não pensa a longo prazo. Esse é o grande problema, de fato. Né? E aí o que acontece? Se tinha uma faixa de areia maior, consequentemente, mais turistas por aqui, mais dinheiro sendo gerado, e consequentemente esses mesmos pescadores depois, aí sim teriam talvez um trapiche em melhores condições até, e também com um consumo maior dos turistas. Agora, é claro, é promessa de campanha, a comunidade lá precisa, e certamente está festejando, e festeja merecidamente. O que eu estou questionando aqui é simplesmente a questão de você estabelecer prioridades. No meu entendimento, prioridade nesse momento em Florianópolis, falando-se em praia, é engordamento de faixa de areia e não há a menor dúvida disso. O feriado está sendo de muito trabalho para um grupo de empresários e comerciantes de Florianópolis. É que eles estão reunidos no mutirão de limpeza nas ruas do centro histórico da cidade. Pessoal, coloca a mão na massa. Feriado de sol e calor na capital, perfeito para aproveitar o dia de folga. Mas não para esse grupo de empresários e comerciantes que resolveu se reunir justo hoje, no feriado da Proclamação da República, para trabalhar por uma boa causa, a revitalização e a limpeza das ruas do centro histórico de Florianópolis. Vale muito a pena, porque esse aqui é o nosso ganha-pão, então vale a pena a gente vir para fazer essa obra aqui hoje. São cerca de 50 pessoas engajadas junto à CDL para melhorar a aparência do local. Os empresários viram a necessidade de transformar um pouco esse local, né? Já que essa é a região mais degradada aí do centro histórico de Florianópolis. É triste de ver que a gente tem muita sujeira, que tem, infelizmente, muita pichação, mas a gente está trabalhando para poder ver se a gente consegue contornar um pouquinho essa imagem aí e a gente poder aproveitar melhor nosso centro. Eles começaram o trabalho desde cedo, limpando e revitalizando os espaços próximos das suas lojas. Hoje eu estou só lavando, né? Mas eu pretendo jogar uma tinta aí
a partir do mês de janeiro, que é onde eu fecho a loja. Alguns vão mais longe, até esta escola que está fechada há anos recebeu os cuidados da equipe. Essa escola está totalmente pichada por todos os lugares, uma sujeira absurda e ninguém toma providência. Então nós, comerciantes, temos que fazer isso. Com a limpeza e melhora da aparência do local, a expectativa é também deixar a região mais segura e atrativa para os consumidores, beneficiando o comércio local. Melhorar o ambiente até para poder receber os clientes aí de uma forma mais agradável. É fundamental, evidentemente, afinal de contas, está chegando agora a temporada de compras, né? Vem o Natal e tudo mais. Receber bem o cliente num ambiente bacana, porque a gente que conhece aquela parte ali da região central de Florianópolis, o chamado centro histórico, sabe, passar por ali primeiro, o cheiro é terrível, né? Quem passa por ali sabe o que eu estou dizendo, principalmente, por exemplo, os estudantes do Instituto Estadual de Educação. E também a frequência de figuras suspeitas por ali também é bastante grande e, claro, aí os comerciantes tomam a iniciativa de cuidar bem do local. Faz bem sim. Vamos abrir espaço, pessoal que interage conosco aqui através do nosso WhatsApp. A Rosilane da Praia de Fora está dizendo, coisa boa, hein, lá na Praia de Fora, com esse sol, hein? Alto lugar, diz Mu aqui, alto lugar. Olha só, boa tarde para vocês aí do jornal, diz a Rosilane, um grande abraço e um bom feriado. Igualmente para você, Rosilane, obrigado pela sua audiência. O Wagner e a Rafaela do Passa 20 lá em Palhoça, boa tarde, estamos ligados aí no meio-dia, Catarina, obrigado Wagner e Rafaela aí pela audiência, viu? E o Ney, que também é lá de Palhoça, grande audiência lá em Palhoça, hein? Gustavo, por que a prefeitura resolve tomar providências sobre as praias só na temporada? É aquilo que a gente fala, né, Ney? As atitudes, as ações, elas são tomadas simplesmente focando o presente, aquele momento, e não o futuro, né? Isso aí, obviamente, né? Isso aí devia ter sido já planejado há muito tempo, há muito tempo mesmo. Ainda sobre a questão do engordamento de faixa de areia, o cara agora em casa deve estar pensando assim, meu Deus, ele vai voltar a falar sobre isso, Jesus amado. Mas tá, sobre o engordamento de faixa de areia, que eu não consigo admitir que Florianópolis sofra com isso, por exemplo, Canasvieiras e Ingleses. Se faça, então, com os comerciantes ali da região, né, Nereu? Com os comerciantes da região, algum tipo de juntar esse montante que, obviamente, eles também vão ser beneficiados, né? Obviamente também vão ser. Todo mundo tem que juntar forças. E veja daqui a pouco, futebol. Menos já concordaram comigo, mas tá certo. Veja daqui a pouco, futebol. Acompanhe como foi o desempenho dos catarinenses em mais uma rodada na Série B do Brasileirão. E hoje tem Avaí em campo em nova decisão do Leão na luta contra a Degola. O Mu já largou aqui, meu Deus. E ainda, hein, os novos desdobramentos do acidente com o avião da Chape. Agora 12h46, a gente volta já. Voltamos com o meio-dia, Catarina, vamos de Série B do Brasileirão. Ontem nós tivemos 2 jogos, né? Na 36ª rodada, a famosa Super Terça, rodada completa. Criciúma e Náutico ficaram no 0-0. Vila Nova e Figueirense, o placar foi de 1-1. E a gente começa vendo como é que foi esse jogo entre Tigre e Náutico depois da tabela de classificação. Porque agora vamos lá de G4 então. Ó, América Mineiro assumiu a ponta de vez, hein? Abriu 4 pontos para o Internacional. Depois tem Ceará, Paraná, Londrina, Oeste, Vila Nova, Juventude, Brasil e Criciúma. O Criciúma caiu uma posição. Exatamente. E o Londrina é o único time ali junto com o Oeste que ainda tem chance de chegar ali, né? Está mais próximo de chegar. Depois nós temos o Boa Esporte, Paysandu, CRB, Goiás, Figueirense que perdeu 2 posições. Chegou a estar ocupando a 11ª posição, mas sofreu um empate. E o Z4 tem Luverdense, Santa Cruz, Náutico e ABC Figueira a 4 pontos distante da zona de rebaixamento, uma situação um pouco mais confortável. Agora sim, então, vamos acompanhar como é que foi o jogo entre Tigre e Náutico. Foi doído de ver, hein? A melhor chance foi dos visitantes com Jobson, que parou na trave. Lucão também tentou, mas faltou um bocado de pontaria, né? Aqui, Leilson foi barrado no baile pelo goleirão Luiz. E ficou assim mesmo, num jogo de poucas chances para os dois lados, 0 para o Tigre, 0 para o Náutico. E como é que foi o jogo do Figueirense? É o que a gente vai ver agora. O Figueirense que saiu na frente, estava jogando bem, mas de novo de bola parada, o Furacão vacilou. Olha lá. O Figueira abriu o marcador nessa escapada de Luigi. Ele ficou cara a cara com o goleiro do Vila, não perdoou e fuzilou. 1-0 Figueirense.
O empate, outra vez, veio no lance com a origem da jogada em bola parada. Claudinei foi quem fez, de cabeça. Ah, e olha a lei do ex aí, outra vez, hein? Vila Nova 1, Figueirense também 1. A gente tomou um gol no finalzinho ali, lógico que a gente poderia sair daqui com a vitória, mas é um ponto a comemorar, porque a gente não enfrentou qualquer equipe. Enfrentamos o Vila Nova que está brigando pelo acesso. Já a gente fala de Série A, só rapidinho, lembrando os próximos jogos. Ó, o Criciúma na próxima rodada. Tigre que tá de boa, né? Tá passeio nessa Série B. Vai receber o Ceará, sábado, jogo às 7h30 da noite lá no Heriberto Rios. E o Figueirense, aí na sexta-feira, vai jogar com o Juventude lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Juventude que hoje tem 50 pontos e tá sem chances aí de conseguir acesso à Série A. Falar de Série A agora, então, olha só. Rodada de número 35, teremos Cruzeiro e Avaí, o jogo que acontece lá em Belo Horizonte. Belo Horizonte que, por exemplo, traz boas lembranças para esse moço, o Maicon. Afinal de contas, para quem não lembra, ele surgiu, né, no Criciúma, mas depois teve uma bela passagem pelo Cruzeiro. Ele fala desse reencontro com a Raposa como titular e, além disso, essa questão de estar conseguindo seguir na titularidade da equipe já há algum tempo. Não, acho que o mais importante nesse jogo é a gente manter a tranquilidade, né? Porque a gente sabe da necessidade da vitória. Então, acho que o primeiro pensamento é de fazer um grande jogo, porque a gente precisa de qualquer forma de ganhar jogos para sair dessa situação. Mas, claro, né, a gente não pode esquecer do que a gente passou dentro do Cruzeiro. Agradeço muito ao clube, porque cresci muito, né, como homem, como profissional. Então, o agradecimento vai ser para sempre, né? Mas acho que a gente tem que manter a concentração no que a gente tem que fazer dentro de campo, porque o Avaí precisa da vitória. Conseguindo o segundo jogo seguido como titular o Maicon. Boa sorte para ele, boa sorte para o Avaí nesse jogo de hoje duríssimo contra a Raposa lá no Mineirão. E sobre a situação da Chapecoense, novos desdobramentos, principalmente, afinal, a quem pertence o avião? E o que isso pode implicar, né? A quem pertence o avião? Quem vai explicar para a gente é a nossa repórter Elisandra Vissotto. A suspeita do Ministério Público Federal em Santa Catarina é de que a negociação para o fretamento do avião entre a Chapecoense e a Lamia teve a participação de uma venezuelana. Ela seria filha de um dos proprietários da aeronave. No papel, a Lamia pertence a Miguel Quiroga, que seria piloto do avião e morreu no acidente, e Marco Antônio Rocha, que está foragido. Mas os procuradores do MPF encontraram documentos de que a negociação do fretamento da aeronave com a Chapecoense teve a participação de Loredana Albacete, filha de um dos proprietários da empresa. Ela foi responsável por receber R$459 mil referente ao aluguel da aeronave pago pela Chapecoense. Ela recebeu em uma conta em Hong Kong. Agora o MPF continua as investigações e, se provar que a venezuelana tem participação, ela poderá ser responsabilizada pelas indenizações para as famílias. Voltamos ao estúdio. $160 mil, aproximadamente R$400 mil pelo fretamento. E veja a seguir, o presidente da República já assinou a medida provisória que modifica alguns pontos da nova lei trabalhista. Saiba todos os detalhes do que muda na sua vida logo depois do intervalo, 12h54. A gente volta já. Meio-dia e 56 minutos, vamos abrir espaço para quem interage conosco através do nosso WhatsApp. O Diego de São Martinho, sul catarinense, terra da nossa Lisiane Bach, nossa produtora, está dizendo assim, ó, boa tarde, é o Diego, estou vendo vocês aí, bom feriado, valeu Diego, obrigado pela audiência, obrigado São Martinho também. Também tem recado aqui do França, do bairro Rio Grande, em Palhoça. Esse França é o demais. Ele diz assim, ó, acho que o Avaí já está na Série B, diz ele, mas vai cometer um crime hoje, diz ele. Pois é, aí a história muda, porque o Avaí joga duas em casa, lembra um aqui, lembrando que o adversário do Avaí, o Cruzeiro, é o 5º colocado, hein? É, parada dura por lá. Acelera então. O presidente da República já assinou a medida provisória que modifica alguns pontos da nova lei trabalhista.
A nova legislação entrou em vigor no sábado e as alterações já estão valendo. Saiba uma a uma agora. Já era noite quando o Palácio do Planalto editou a medida provisória que traz alterações na reforma trabalhista. Veja as principais mudanças. As jornadas de 12 horas de trabalho por 36 de descanso terão de ser definidas em convenção ou acordo coletivo, com a participação dos sindicatos. Antes, poderia ser diretamente entre patrão e empregado. O autônomo não poderá ser submetido a contratos de exclusividade, senão configura vínculo empregatício. O contrato do empregado intermitente deverá ser registrado na carteira de trabalho. As gestantes não poderão trabalhar em local insalubre, mas se o nível de insalubridade for médio ou mínimo e a funcionária quiser, ela poderá apresentar atestado médico liberando o trabalho nesses locais. As mães que amamentam poderão trabalhar em locais insalubres somente com autorização médica. Uma nova proposta para substituir o imposto sindical deve ser enviada ao Congresso num projeto de lei. O que os sindicatos negociar vale mais que a lei. Para que isso possa valer, nós precisamos ter recursos para o sindicato. Por isso, estamos trabalhando para aprovar um projeto à parte da medida provisória. Aliás, projeto de lei era tudo que o presidente da Câmara queria nesse ajuste da reforma trabalhista no Congresso. Rodrigo Maia tem se posicionado contra o que considera excesso de medidas provisórias editadas pelo governo. Ele insistiu nessa tese, mas foi em vão. À noite, Maia foi comunicado pelo próprio presidente que os ajustes na lei trabalhista seriam feitos por medida provisória. Mais cedo, ele já havia criticado essa escolha. O que eu fico preocupado é essa interferência do Poder Executivo no Poder Legislativo de forma permanente. Nós temos 10 medidas provisórias trancando a pauta na Câmara dos Deputados. Nesse embate, quem saiu vencedor foi o presidente do Senado, Eunício Oliveira, que sempre defendeu a MP trabalhista, por ter efeito imediato e por ter sido compromisso firmado entre Temer e os senadores. Como a medida provisória entra em vigor de imediato, então a medida provisória complementa aquilo que foi acordado e finalizado no Congresso Nacional em matéria de lei trabalhista. Muito bem, o Meio-Dia Catarina de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima tarde de quarta-feira e até amanhã.